Boa noite, todas as pessoas que estão nos assistindo agora no YouTube. Essa é mais uma sessão do REMA, que é a Rede Macunaíma de Afetos, e que reúne pessoas pesquisadoras das universidades Unisul e UFSC em Santa Catarina, a Universidade também Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal Fluminense e a UFRJ, né, e seus respectivos programas de pós-graduação. Aqui eu lembro que hoje, em especial, essa atividade faz parte da disciplina também Escavações, da linha de História e Crítica da Arte do PPGAV, da UFRJ, e é também uma atividade vinculada ao projeto de extensão A Hora e a Voz da Mulher no Cinema, da UFSC, né? Essa é mais uma sessão, é a terceira sessão do REMA, da Rede Macunaíma de Afetos. Espero que a galera esteja aí no YouTube nos assistindo. Eu imagino que sim, é uma rede muito afetiva, todo mundo comparece. E a gente tem se alternado entre fazer convites a pessoas que são realizadoras, que, né, com exibição seguida de debate, e algumas pessoas convidadas para conversar com as pessoas realizadoras que têm vindo nos contemplar aqui nesse projeto. E por hoje, né, nessa sessão, nós temos a alegria de trazer a Yasmin Tainá, nossa realizadora convidada dessa primeira sessão de agosto, diretora e roteirista de mais de 20 filmes, de séries e clipes, entre eles a Cabela de 2015 e Fartura de 2019, que a gente acabou de assistir. Também é idealizadora das séries Afrotranscendência, sobre artistas negros e brasileiros, e do projeto Preta Lab, sobre mulheres negras que trabalham e pensam as tecnologias. É fundadora do Afroflix, plataforma online que disponibiliza produções audiovisuais com pelo menos uma área de atuação técnica e ou artística assinada por uma pessoa negra. É pesquisadora, professora e conferencista na área de audiovisual. Com Cabela, recebeu o prêmio de melhor curta-metragem da diáspora africana da Academia Africana de Cinema em 2017. Yasmin, é uma honra enorme tê-la com a gente. Muito obrigada desde já por aceitar o convite e participar dessa roda de conversa. Para conversar com a Yasmin, eu vou fazer uma apresentação geral já de imediato agradecendo muitíssimo a presença de todo mundo que está aqui, né? E fizemos uma ordem que eu vou apresentar na ordem de participação. A Carol Mendes, que é mestranda em Comunicação e Territorialidades pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, é realizadora audiovisual e atua como cineclubista, fotógrafa e diretora. Muito obrigada, Carol, por estar com a gente. Junto com a Carol também temos a Tatiana Carvalho Costa, que é doutoranda no PPG-Com, da UFMG, e docente no Centro Universitário UNA, em Belo Horizonte, nos cursos de cinema e de jornalismo. Coordena o projeto de extensão e grupo de estudos Pretança. Na UFMG, integra os grupos de estudos de pesquisa Poéticas da Experiência e Coragem, Comunicação, Raça e Gênero. Tati, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente também. E temos ainda a presença do Vinícius Lohan, que é publicitário pela PUC Minas, graduando em História da Arte na EBA, UFRJ, e pesquisador artista, integrante do grupo Habitáveis, Formas de Habitar o Presente. Tem como prática de pesquisa estudos cruzados entre raça, sexualidade, gênero e território nos limites da representação no pensamento e na arte. Vinícius, muito obrigada pela sua presença. Nesse esquema de roda de conversa, já temos aqui essa alegria, né, de ter essa sessão que tenho certeza vai ser muito vibrante. Então, eu passo a palavra agora para Carol Mendes para fazer as suas... Nós decidimos fazer aqui um esquema em que cada um fala um pouco, vai conversando com a Tainá. É uma rede, a gente vai jogando os fios e a conversa vai se tecendo na medida que vai acontecendo, né? É uma roda de conversa mesmo, então fiquem muito livres, como a gente já conversou. Carol, fica com você. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite e me sinto muito honrada de estar dividindo esse debate com vocês. A Yasmin é uma grande referência para mim. Então, eu agradeço pelas suas produções, porque elas me fazem acessar momentos da minha vida, momentos das minhas vivências, assim, imediatamente. O Cabela me leva diretamente para minha infância, minha adolescência e esse entendimento enquanto mulher negra, enquanto as minhas convicções e o que me foi imposto ao meu cabelo e à minha estética, em como o que é retratado no filme
me acessa em alguns momentos, assim, como me atravessa essas vivências. Então, a partir da sua obra, eu consigo acessar memórias que antes me feriam e hoje já não me ferem mais, me trazem uma força diferente, sabe, para ser essa mulher mestranda, essa mulher pesquisadora que eu sou hoje. E fartura me leva diretamente para aquela infância. Eu sou dos anos 90, né? E a minha infância foi ali nos anos 2000. Então, ver essa fartura, assim, a gente podia não ter muita coisa, mas as tortas eram enormes, aquelas tortas com flor de tomate em cima, sabe? Isso era um evento. Lá em casa tinha muito aquelas formas do Mickey e da Minnie. Eu tive, sei lá, 4 aniversários, 5 aniversários só com a forma do Mickey em cima do bolo, aqueles bolos enormes que a gente levava para a avó, levava para o tio. Então, eu acho que o que me faz ter esse entendimento do que eu quero na academia e no cinema são produções como essa. Eu acho que quando a gente tem acesso a uma ferramenta tão potente como é o audiovisual, para levar as nossas vivências, os nossos atravessamentos e os nossos entendimentos para quem nem sempre tem acesso a isso, é o que faz o audiovisual feito por pessoas pretas fazer sentido, sabe? Tipo, estamos acessando lugares que não nos convidaram. E mostrar isso a partir das nossas vivências é o que faz o nosso trabalho ser potente. Então, eu agradeço muito as produções que você traz para a gente, porque é o que faz a gente abrir os caminhos para os próximos, sabe? Então, é isso, assim, a minha fala inicial. Vou passar a bola para vocês agora. Que você quer comentar, Yasmin? Sim, não, achei que você ia falar direto, mas primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando, enfim, essa ideia. Agradecer também, Carol, enfim, por você dividir, né, como que o que a gente tem feito, como que isso tem chegado também, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, de ter essa dimensão, porque eu acho que, né, cada vez mais eu tenho me focado, assim, muito em produzir, fazer audiovisual e tá nos sets e escrever roteiro, nas criações, e às vezes a gente perde um pouco, né, de como que isso reverbera, assim, no outro. Então, isso, para mim, assim, é muito importante, até mesmo para me dar um gás, assim, acho que é uma coisa que é um tu, sabe? É uma relação minha, sua. Então, isso que você me diz também me dá força, de certa forma, para criar. Assim. Então, muito obrigada. Massa. Vamos seguir na roda aqui, então, né, Ali? Eu quero muito agradecer o convite, né, do Rema para estar aqui, o pessoal do CineUF também, por ter organizado tudo e possibilitado esse encontro. Dizer que sou fã de Yasmin Tainá, quero dizer isso publicamente. E estou muito feliz aqui, né, de estar na companhia dessas pessoas incríveis, Carol, Vinícius, Alessandra, que eu também admiro muito. Eu vou fazer um comentário, assim, depois a gente conversa mais um pouco, que é meio comentário, meio pergunta, Yasmin, por conta de uma vontade de te ouvir falar um pouco mais de coisas que eu já te ouvi falar em outros lugares, assim, e que tem um pouco a ver com o que eu tenho pesquisado, e o Fartura, seu filme, está no meio dos filmes que eu tenho pesquisado no doutorado. E o Cabela não é um filme que eu estou pesquisando diretamente, mas ele é meio que um parâmetro, né, porque se a gente for pensar na história recente, e isso não sou eu que estou dizendo a partir da minha pesquisa, né, é uma constatação aí de muita gente, o Cabela é um filme que recebe muitas adjetivações, né, emblemático, paradigmático, divisor de águas, etc., em função do que não foi feito com ele, né, em função do que aconteceu de incapacidade de compreender esse filme por um circuito mais amplo de exibição,
que legitimava, até pouco tempo atrás, a produção cinematográfica brasileira como um todo, né, que era esse circuito dos principais festivais de cinema no país, né, os festivais que exibem curta-metragem. E aí, obviamente, eu estou falando do momento muito recente desse cinema brasileiro e desse circuito de grandes festivais, em que havia, não que tenha terminado, não que isso tenha terminado, mas que havia de maneira muito contundente uma hegemonia branca ali, né? Então, seu filme, o Cabela, especificamente, ele aponta, entre outras coisas, uma incapacidade que aí na pesquisa eu estou denominando de crise epistêmica, desse lugar de poder, das curadorias, por conta de uma formação, né? A gente vem, assim, é um pessoal que é da minha geração, inclusive, a gente vem de uma formação de cinema eurocentrada, né? Ou com essas referências também muito dos Estados Unidos, mas do ponto de vista teórico, é um pensamento desse norte global esclarecido, digamos assim, né? E seu filme demanda, e aí que está a minha pergunta, assim, um pensamento escurecido para dar conta dele, né? E me parece que e aí, bom, por isso que seu filme recebe tantas adjetivações, porque, obviamente não coincidentemente, depois dele se seguem vários outros curtas-metragens, seus inclusive, mas de várias outras pessoas negras, e a gente vê uma ascensão também de muitas pessoas negras na crítica, na curadoria de festivais e na proposição de festivais específicos para os cinemas negros, não que não houvesse antes, né? A gente está aí, aliás, o seu filme também é fruto desse convívio, né, com Zósimo Bubu, no Encontro do Cinema Negro. Enfim, não vou ficar aqui me alongando nesse contexto, não, mas só para marcar esse lugar que é um lugar sem romantização de aquilombamento, né? Porque um monte de gente preta chega junto no cinema, assim, ao mesmo tempo, e num tempo, inclusive, esse tempo agora, mas não necessariamente essa lógica desse tempo linear, que o Fartura trata de um jeito super maravilhoso, já começa assim, né, com a Jurema Werneck falando dessa temporalidade, mas enfim, o que eu estou tentando dizer é dessa conexão, que não necessariamente ela é física, imediata, evidente, do ponto de vista de um encontro presencial, né, ou virtual, imediato, mas de uma conexão do seu filme como se ele fosse uma onda, uma pedrinha jogada dentro de uma água, que reverbera de um jeito que vai encontrando outras ondinhas, assim. Nessa rede que é muito desse aquilombamento, tal como a Beatriz Nascimento nos coloca, né, nessa dimensão ideológica do aquilombamento, dessa possibilidade para os dias da destruição, dessa proposição e questionamento da nacionalidade, né? Então, seu filme ele representa um momento do cinema brasileiro em que se questiona ali o que é cinema brasileiro, né? Já que as pessoas foram tão incapazes de compreender como relevante para o cinema brasileiro um filme como o seu naquele momento, né? Então é muito bonito de ver o que se dá em torno do Cabela, além do Cabela ser um filmaço, né? Um filme incrível. Então minha pergunta tem a ver, pegando esse contexto todo, com essa questão de pensamento mesmo, né? Esse pensamento escurecido, esse pensamento preto que está tão evidente no seu trabalho, assim. Queria te ouvir um pouco mais sobre essas questões que você evidencia com as imagens, na articulação com as imagens e as proposições performáticas do Cabela, e que está nas palavras ditas por Jurema Werneck, pelo Muniz Sodré e por você mesmo, e tantas outras pessoas que você leva para o seu filme. Nisso que até o Fábio Rodrigues Filho tem um texto gostoso demais sobre o seu filme, que ele vai falar que Cabela é o máximo divisor. Não, Cabela não. Fartura. É o máximo divisor e o mínimo múltiplo comum, nessa lógica de pensar em torno das imagens produzidas por pessoas negras. Enfim, já falei demais. Queria te ouvir, então, sobre esse pensamento que você traz para esse filme, esse pensamento escurecido, que ajuda a expandir a nossa própria noção de o que é o cinema brasileiro, né? Que até pouco tempo atrás estava exclusivamente pensado a partir de uma ideia de esclarecimento. Uhum. Nossa, primeiro, eu que sou sua fã, Tati.
E sempre bom dividir os espaços com você, enfim, todas as coisas que você coloca também me afeta muito e traz um conforto também, porque é uma oportunidade de falar de coisas que às vezes eu não consigo porque não tem essa interlocução muitas vezes. Então, acho que já emendando na resposta, tem algumas pessoas que foram muito importantes assim, para o processo do Cabela, né, sem falar por trás das câmeras, de quem produziu, mas para quem colocou o Cabela no circuito também, assim, né? Eu acho que Janaína Oliveira, você, né, Tatiana Carvalho, Heitor Augusto, acho que essa tríade, assim, principalmente a Janaína, curadora, Janaína Oliveira, foi muito importante, assim, para que, né, uma curadora negra, enfim, uma historiadora, uma pessoa que pensa o cinema, né, e tem pensado o cinema africano, tem pensado o cinema brasileiro, tem pensado o cinema negro, tem dado uma grande contribuição para a gente. E isso foi muito importante, porque a Janaína meio que criou também um circuito de circulação de cinema, né, fora do encontro de cinema negro, né? A gente fez muitos encontros de cineastas negras, né, para mostrar os nossos filmes, né? Viviane Ferreira, Larissa Fulano de Tal, Tamires, enfim, uma pá de gente assim, e esse circuito que foi criado fora do circuito de cinema oficial, né, circuito do festival, foi o que potencializou de fato a gente enquanto diretoras, primeiro, né? Foi quem acreditou a esse lugar da crítica e da curadoria desse trabalho que vocês fazem, assim, enquanto pesquisadores negros. É fundamental, porque são os pesquisadores negros, os críticos que dão, pelo menos, assim, para mim, é quem dá esse lugar, né, de criador negro, de um diretor negro, né? Principalmente dentro dos parâmetros da indústria. O que é um cineasta? Alguém que lançou um filme no circuito comercial. Então, quer dizer, as nossas produções no independente, elas meio que não existem, né? Para o mercado a gente tem que provar muito, né? A gente vê o mercado superaquecido do audiovisual, mas tá, essa diretora, mas o que ela fez? O que ela fez de ficção? Né? Então, tem uma invalidação também desse lugar. Então, acho que esse trabalho que vocês fizeram é muito importante. Uma quarta pessoa, não menos importante, que é a Tessa Boyman, que é uma afro-coreana que foi curadora do Festival de Cinema de Roterdã. Acho que ela não está mais agora na curadoria, lá fazendo curadoria do festival, programando o festival. E ela encontrou o Cabela, né, nas pesquisas dela e chamou a gente para uma mostra, né, programou o Cabela para uma mostra. Também uma mulher negra, né, em outra diáspora, vivendo uma outra realidade. Então, acho que isso foi a constatação de que, de fato, a gente foi levado, assim, enquanto criador dentro de uma rede negra, né, dentro de uma rede de curadores e críticos negros. Acho que isso é muito importante de ser dito, né? O que validou esse filme foram as redes de afeto, de crítica, de pesquisa, de pensamento negro, né? De diversas partes do país e, como eu disse agora, do mundo. Sobre essas interlocuções, eu tinha 22 anos quando eu fiz o Cabela, né? Então, eu estava ainda, eu acho que eu nem estava estudando cinema na PUC, eu estava jornalismo ainda. Comecei antes de entrar na PUC, eu já entrei na faculdade, né? Fazendo, o Cabela tem duas fases, né? Então, eu já entro na faculdade fazendo filme, já tinha videoarte, já estava fazendo um monte de coisa, assim, com audiovisual, né? Porque, na verdade, eu comecei lá na Escola Livre de Cinema com 16 anos, 17, no ensino médio. Então, desde então, nunca mais parei de filmar, nunca mais parei de... É uma escola que traz, na Escola Livre, a metodologia das escolas livres, que tem também em BH, é uma metodologia da performance, do livro, conexão com os dois filmes, assim, Cabela e Fartura, e todos os pensamentos, assim, que eles trazem. Primeiro que era isso, assim, o Cabela é um filme muito
é um filme que, na verdade, ele só foi possível porque ele foi feito a partir de uma experiência mesmo, que foi todas aquelas mulheres que aparecem nas câmeras, né, que estão no filme, e todas que performam por trás das câmeras estiveram juntas, né, num final de semana, em 2 dias, para filmar performances, né? Então, isso, né, partiu esse lugar de pensar a imagem, pensar a cena, pensar o cinema, não partiu exatamente de um roteiro pré-definido, né? Claro que a gente tinha ali o que a gente ia fazer, mas era uma experiência quase teatral, eu diria, que era um teatro sem plateia que ao mesmo tempo ia virar uma plateia depois, sabe? Não era exatamente um set de cinema, mas era, né? Foi uma experiência ali. Eu acho que o pensamento começou a ser criado ali. E eu acho que a experiência sonora também do filme, assim, que é isso, né? Eu fui catalogando os sons que eu recebia na rua, né? Xingamento, né? Assim, é preciso pensar que o Cabela é de 2015, né? A gente está em 2021. 2012, 13, assim, e até hoje, né? A gente viu aí Camila de Lucas, João no BBB, tudo isso. Mas 2013, você mora em Madureira, em Zona Oeste, e com Black Power, andar de trem, sabe? Cruzar a cidade, que era o que eu fazia, né? Não era um negócio muito, assim, era uma experiência sonora bem... Era outra, entende? Eu experienciava uma outra experiência sonora. Então, isso tudo, eu acho que foi também adaptado nesse modo de pensar o filme, né? Eu acho que a trilha sonora, né? A tripa do som do filme foi a primeira coisa, assim, que foi me norteando também na criação da linguagem desse filme, de como que ele ia funcionar, né? A partir do fato de que eu não tinha uma história, né? Não tinha ali um conflito, não tinha as marcações dos beats de um roteiro tradicional, mas eu tinha claro que eu queria falar de transição, entende? Transição capilar. E eu queria performar também essa forma do roteiro, né? Então me nutria muito, assim, quando a gente fez o teste de elenco, né? Que não foi um teste, foi muito mais uma roda de conversa e de troca de experiência. Ali também foi surgindo coisas e ideias das imagens que me vieram também, de memórias que me vieram. Então, acho que o pensamento do filme vem muito a partir desse encontro, né? Aquilo que se diz no Ori, né? Tu. Eu acho que a decupagem do Cabela é uma decupagem tu, porque é um filme feito a partir da experiência da troca de pessoa para pessoa, né? E é assim que eu pensei os quadros, é assim que eu quis filmar esse filme. Foi assim, vendo lá a experiência, que eu falei, não, a gente vai pôr a câmera aqui. Ainda que eu ainda não tivesse uma maturidade enquanto uma diretora, né? Ali foi o primeiro filme que eu fiz com uma estrutura de set, né? Com fotógrafo, com gaffer, com som, com figurino, com arte, né? Eu nunca tinha feito isso, sempre fiz tudo eu ali, montando, fazendo, pegando meu vizinho, filmando. Então, minha experiência ali, o Cabela foi a minha primeira escola. E aí, quando eu vou para o Fartura, a minha motivação para fazer esse filme, primeiro que eu precisava, depois do Cabela, eu precisava, em algum momento, assim, foi caindo muito, o Cabela foi caindo depois que, enfim, ele começou a rodar em circuito, ele caiu muito num lugar de que era um filme sobre empoderamento, sobre o cabelo da mulher negra. É uma leitura muito assim, e eu sempre, pelo menos eu, assim, tenho uma coisa que eu quero muito, que eu acho que as nossas experiências passam por todos esses lugares, né? Afinal, o nosso corpo, ele está no mundo, mas eu acho que tem tantas coisas que a gente pode falar, tantas experiências, tantos pensamentos, e eu achei que o que me nutre, assim, o que me conecta com o meu propósito, assim, é falar de vida, assim, sabe? Trazer para o cinema uma pulsão. Não sei, eu gosto que
às vezes, assim, nem talvez nenhuma sala escura, sabe? Mas imaginar esse filme em outros lugares, pelo menos o cinema autoral. Por isso que eu acho que o curta-metragem é tão legal, assim, porque é realmente onde dá para você fazer esse tipo de coisa, assim, que é você imaginar esse filme em outras telas, sabe? Imaginar outras telas para esse filme também. Então, o Cabela a gente já passou em tantos lugares, em salão, em sala de aula, cineclube, em rua, em prédio, em fachada de prédio. E sempre muito legal, assim, antes de passar em cinema, antes de ir para o circuito de cinema, ele passou em muitos lugares assim. E aí o Fartura, eu queria que a gente tivesse uma experiência de alimentação, assim, que a gente pudesse lembrar de algo que todo mundo tem, ainda que quem não tem, tem também, que é essa imagem brasileira coletiva, principalmente dos lares, né, de pessoas negras, que é o que se narrou, né, sobre ausência, sobre pobreza, sobre miséria, o que existe na fotografia e na imagem, assim, sobre a população negra, né? Se você for pensar a escravidão, pensar tudo isso, favela e tal, é algo que, não sei, como uma diretora, alguém que pensa em imagem, onde eu circulo, não é essa imagem muito que eu vejo, assim, sabe? Ainda que a gente tenha problema de urbanização, ainda que a gente tenha muitos problemas de moradia, ainda que a gente tenha problema de fome e tal, mas é uma experiência que ela não é uma experiência de miserável, entendeu? Tipo, se tem uma 3 biscoitos maisena, aquilo pode virar um pudim, pode virar muitas coisas, assim. E aí eu acho que nesse sentido, não num lugar romântico, né, de tipo, vamos cozinhar agora com carvão porque somos criativos, ou vamos comer osso porque a gente, né, não é sobre isso, né? Esses dias eu via a Iabacé Carmen Virgínia, que é uma cozinheira, uma Iabacé, e ela é lá de Santo Amaro, de Pernambuco, e ela disse que alguns jornalistas estavam procurando ela para ela ensinar receitas para fazer com osso, com resto de osso, e cozinhar com carvão, né? E ela é uma mulher de axé, né? Ela falou, isso daí não tem nada a ver comigo, assim, não tem nada a ver com a fé que eu acredito, não tem nada a ver com o mundo que eu acredito, né? Uma cozinheira negra, né? E ela falou, isso daí, tipo, eu não posso tornar normal o fato de um povo, né, que tem na sua base de alimentação aipim, batata, inhame, sabe, farinha, banana, tipo, que são coisas populares, né, e que são fartas, não é? O que é o cozido, né? Uma comida extremamente nutritiva, pode ir para vegetarianos, veganos, enfim, para carnívoros também, é uma comida que rende, né? E, no entanto, é uma comida popular, ou seja, é uma comida pensada por, né, uma comida que tem raízes africanas, enfim, tem uma ancestralidade também nessa comida. Além de tudo, né, toda a nossa dieta alimentar no Brasil, enfim, se a gente for fazer conexões, né, eu não sou uma pesquisadora de alimentação, mas eu li algumas coisas, né, para fazer o Fartura, obviamente, e recebo bastante informações e me conecto muito com esse tema. E é isso, a gente tem muita ancestralidade no nosso modo de comer, né? No nosso jeito de corpo, no nosso jeito de ser. Então, o que é o Olubagé, né? Agosto é o mês do Olubagé, né? É um banquete. Então, o milho, o que é junho, julho, não é? O que é o Tati de Minas Gerais, que também tem muitas festas populares regadas por comida, festas afro-brasileiras, né? Regadas por comida, e que tem a comida ali como gesto também, as escolas de samba, tudo. Então, acho que depois de Cabela, eu fiquei com necessidade de me nutrir de algo que perpassasse pelo pensamento, assim, da performance do corpo negro, né, a vida, mas que passasse principalmente
porque eu sou fissurada em gesto, né? Cabela é gesto do início ao fim. Eu sou obcecada por gesto, né? Por significar a partir de gesto, a partir de gesto. Então, eu queria um gesto que representasse uma ruptura, assim, do que é ser negro, entende? Também, do que é essa partilha, assim, do que eu quero afirmar, né, nessa cinematografia sobre a experiência de ser negro, que para mim é de fartura. A morte não tem nada a ver com a gente. Não tem. Embora ela seja muito presente, entende? Mas ela não é algo de dentro. A morte não é algo de dentro, entende? Então, acho que, para mim, assim, enquanto pensamento, o Cabela me ensinou um pouco isso, assim, a navegar nesse mar, assim, que é, né, contar histórias e pensar a partir desse mote da vida, assim, o que tiver vida me interessa contar, né? E eu sinto muita falta, porque agora com o trabalho, dando outros passos, isso virando a minha profissão, né, o que eu faço na minha vida, o que eu me dedico na vida, eu tenho muita saudade de conseguir de novo, assim, fazer o que a gente fez com Cabela, sabe? Porque é isso, assim, enquanto a gente vai indo para a indústria, vai para o mercado, isso vai ficando mais difícil, né? As relações se transformam, porque é isso, né? Muita relação, enfim, muitas coisas. Mas eu acredito muito que o cinema independente, o curta-metragem, principalmente, traz isso, assim. E para mim foi muito importante ter começado por aí, né? Pelo curta, pelo cinema independente, porque foi o que de fato me abriu essa possibilidade de pensamento. Agora, né, 2021, eu ganho meu primeiro edital, o Lábio Curta, primeiro edital que eu ganho na vida, axé. Um edital para fazer um curta também. Então, vai vir um curta aí em breve, entendeu? E também pega um pouco sobre essa alimentação, mas vai para um outro caminho, né? Que é um caminho mais amoroso, um negócio meio love song, uma outra onda, assim, sabe? Mas que permanece nesse lugar de vida, assim, também. Então, não sei se eu te respondi exatamente, Tati, mas acho que todas essas coisas assim me constituíram e ainda continuo, né, pensando nessas interlocuções todas. Não, arrasou, respondeu demais, valeu. Vinícius agora, né? Boa noite a todas, a todos. Vocês me ouvem bem? Que bom. Primeiro, queria agradecer o convite. Também estou muito feliz de estar aqui participando desse papo, dessa conversa. Eu pensei em muitas maneiras de tentar sintetizar de alguma maneira a forma como fui inundado por Cabela e por Fartura, mas dentro do caos da minha cabeça, que fogem dessa necessidade de criar uma linha de raciocínio linear, as coisas vão sair daqui de uma maneira talvez um pouco mais confusa, mas é como elas vão se entrelaçando, assim, né? O que eu acho que é um ponto interessante que a Tati traz e que eu fico curioso, porque eu acho que é um pouco do momento em que eu me encontro, é essa forma do se descobrir negro, do se entender-se negro enquanto sujeita negra, nesse tempo que é circular, né? Nesse tempo que a gente consegue acessar pensando nas expectativas e nas produções do agora que vão se desenvolver no futuro, que a gente abre as possibilidades para outras e para outros comuns a nós produzam, mas que é também um tempo que permite que a gente se arraste para o passado, que a gente corra para o passado e que a gente repense essa produção do agora para o diante e para o futuro, para o que vem. E por que eu digo isso? É muito interessante para mim pensar na força que emana dessas imagens
ancestrais, né? Não vou nem usar aspas, mas não vou usar, porque a minha avó é minha ancestral, né? A minha mãe é a minha ancestral, dizendo aqui não só desses tempos mais longínquos, aquelas pessoas que a gente não conviveu junto. E eu tenho acessado memórias da minha família que foram suprimidas durante a minha infância, durante a minha adolescência. Essas memórias que eram registradas, mas não eram divulgadas. É para um registro próprio, é para um consumo próprio, é para que a gente veja aquele momento e se divirta de novo, e se relembre daquilo, e se sinta animado em recriar aquele momento de comunhão, e que também é um momento de reconhecimento, né? É um momento de comunhão onde todo mundo está ali compartilhando, mas é um momento onde a gente se reconhece uns nos outros, né? E aí, a partir disso, eu fico com memórias muito frescas, assim, das tias, das minhas tias na cozinha, e daqueles tios falando, você só fica enfiado na cozinha, né? Essas pessoas que não entendem a cozinha enquanto o seio de uma casa mesmo, assim, né? O lugar onde a comunhão se estabelece de uma maneira a partir do contato mesmo, né? Não só do fazer comida, não só do preparar algo, mas também sobre isso. E com relação à Cabela, eu não vou me estender muito, porque eu quero ouvir muito Yasmin também. Com relação à Cabela, eu me vi... É muito forte para mim o áudio estourado do pentear do cabelo crespo, né? Era um som que durante a minha adolescência eu não gostava de ouvir. Eu raspava o meu cabelo para não ter que ouvir esse som, né? Do desembaraçar do cabelo crespo. E depois eu aprendi a observar como isso se dava com as outras pessoas negras que estavam ao meu redor, né? E que são as pessoas que faziam como eu fazia também, que entregavam a esperança de um desejo de se tornar visível socialmente, entregava esse desejo nos produtos, né? Entregava a esperança aos produtos de cabelo, aos alisantes, às máquinas zero raspadas, enfim. De uma forma muito... de uma forma quase que obrigatória, né? Assim, eu acho que se parte de um momento de escolha, a gente tem a liberdade para escolher a forma como a gente quer manifestar o nosso cabelo, né? Pelo amor de Deus. Mas a partir do momento que isso é imposto, e que isso é imposto, mas você não vê outras pessoas falando sobre essa imposição, é o que se torna real, não é? E aí a gente suprime essa possibilidade de se compreender no mundo, de se entender no mundo, e passa a assimilar as criações, as representações que são perceptíveis na mídia, né? Que são vindas do cinema, que são vindas da televisão, e que são essas representações que vão criando as nossas subjetividades, né? Só que, como que o cinema cria as subjetividades dessas pessoas negras, né? Teoricamente inserindo-as nos filmes, mas aí a gente percebe qual é o papel desempenhado por essas pessoas negras nesses filmes, aí a gente fala, ok, de novo a mulher negra sexualizada ali, ou ela sendo empregada, ok, de novo o homem negro sendo apenas a pessoa com um falo enorme, ou o sinônimo de virilidade e animosidade, né? Se a gente for pensar também junto com o Fanon. Então, eu acho que é um pouco disso, sim. Eu queria pedir para Tainá, se fosse possível, para que ela falasse um pouco sobre essa percepção desse retorno à nossa ancestralidade por meio
do tornar-se sujeito negro, né, do libertar-se dessa tinta branca que tenta nos cobrir, e como você pensa esse processo de sankofa, né, de resgate, de volta, de uma possibilidade de remodelação do passado no corpo que habita o presente e que quer se fazer possível para o futuro, né? E abrindo caminho, alargando caminhos, enfim, produzindo trilhas entre os caminhos, para que o futuro possa ser mais habitado pelos nossos corpos do jeito que eles são, né? Sem a necessidade de maquiar isso para um processo de aceitação. Enfim, acho que é um pouco sobre isso. Não sei se eu me fiz compreender. É super. Vinícius, eu acho, assim, tenho pensado e escrito algumas coisas. Depois do Fartura, assim, eu escrevi muita coisa, porque o Fartura, ele foi uma provocação de uma professora da PUC, chamada Patrícia Furtado Machado, uma pesquisadora de cinema também, e ela foi minha professora de montagem, e ela propôs que a gente fizesse um filme de arquivo, né, a partir de imagens de arquivo, e Fartura surge daí, né, o Fartura, ele não é uma releitura do Jantar Brasileiro do Debré, ele é quase que tivesse tacado fogo, como tacaram fogo no Borba. A minha pretensão é, tipo, tacar fogo no Jantar Brasileiro do Debré, entendeu? Enquanto filme, assim, enquanto gesto fílmico, é um pouco desse gesto, porque o Jantar Brasileiro é uma imagem que me marca, porque está nos nossos livros de história, né? Não sei hoje se houve essa revisão, se essa imagem, acredito que esteja ainda, mas a gente cresceu, né? Vendo essa imagem nos nossos livros de história, livro didático, né? Essas iconografias do Debré, né? Sobre escravidão e tudo. Sobre essa coisa da ancestralidade, e aí, assim, isso, né, do exercício fílmico lá, a gente tinha que sempre escrever relatórios sobre o filme e tal, e os meus relatórios eram muito, assim, eu escrevia, eu meio que performava texto também, sabe? Eu não entregava um texto acadêmico, né? Era um texto eu diria que era um texto de artista, entendeu? De cineasta. Então, eu estou elaborando umas coisas assim para o Fartura, né? Porque a ideia é que ele passe nas cozinhas do Brasil. Ele é um filme feito para passar nas cozinhas do Brasil. E aí veio a pandemia, não teve, mas eu ainda persisto nesse projeto. Quero fazer pós-pandemia, se houver, enfim, uma possibilidade que a gente tiver aí próxima de, sei lá, se encontrar, sabe? E poder passar esse filme nas cozinhas, para mim, é um grande sonho. E eu acho que, assim, quando a gente fala de ancestralidade, eu acho mesmo que o cinema negro é ancestral, e ele é ancestral porque ele é uma cozinha, entendeu? Eu acho que a gente tem que compreender que o cinema negro, ele não vai ser, ele não vai entrar nos moldes desse cinema que a gente conhece. Porque se ele entrar, ele não vai existir mais. Ele não pode existir dentro desses moldes, entende? Ele existe dentro de uma outra lógica. Isso é uma percepção minha. E conforme foi feito Fartura, de perceber que a cozinha é um lugar em que se preserva a ancestralidade. Porque o arroz que você faz, o cheiro da carne assada, aquele tempero, a receita entende? É um lugar de oralidade, é um lugar de aprendizado, é um lugar de ensinamentos, né? O que é você aprender a fruta cai no tempo que tem que cair, né? No tempo certo. O negócio, o cozido, cada alimento tem um tempo de cozimento diferente, um modo de cozir diferente. Você pode imaginar um mundo inteiro dentro de uma cozinha. Você pode fazer qualquer associação mundial por meio da cozinha. O fogo, tem tudo está presente na cozinha, todos os elementos, né? Água, ar, fogo, terra, né? A panela é redonda, é circular. Você lida com tempo em tempo.
toda hora, né? Temporalidades. Você lida com uma hierarquia do saber e do aprender e do fazer, né? Você lida com o pouco, a falta e a abundância, né? Então, para mim, a cozinha preserva um modo de fazer. Assim, quando eu vejo o Zósimo, por exemplo, quando eu vou ouvir as histórias da Adélia Sampaio, da forma como ela fazia o cinema dela, quando ela tinha 30 anos, né? Quando ela era mais nova, e olhar as fotos dela, quando eu tive as oportunidades de agora, na pandemia, eu não consegui encontrar ela, mas as oportunidades que eu tive na casa dela, e ver, assim, as latas ali, né, na casa dela, engraçado, né? Que ela sempre guardou os filmes dela, assim, em casa, né? Os primeiros filmes rodados por uma cineasta negra estão dentro da casa dela mesmo, né? Sempre achei isso muito doido. Sempre pensei, por que não está na Cinemateca? E aí, não sei porquê, eu nunca perguntei isso para ela, mas eu fico perguntando, caramba, poderia não existir mais, sabe? Depois de tanto tempo que a gente não sabia que esse filme, que ela existia, e aí a gente vive um momento que né, parte muito grande do cinema foi queimado, né? Enfim, e aí fica pensando, caramba, a gente viveria esses poucos anos de descoberta e agora que se queimou, né? E eu sempre ia lá e eu ficava vendo, caramba, isso aqui são o rolo de 35mm dos primeiros filmes rodados por uma mulher negra no Brasil. Eu sempre achava aquilo muito doido. E as imagens. E para mim, assim, é uma grande cozinha, entendeu? Porque você vê ali o assistente, que é o sobrinho, né? O sobrinho do Zózimo Bubu, sabe? Ali naquele set, ali fazendo fotografia de estilo. Então tinha uma circularidade ali, né? De aprendizados, de modos de fazer. Então, acho que... E você tocou também na coisa do som, né? Da sonoridade, tanto do Cabelo Crespo. E o Fartura é um filme barulhento também, né? Eu também tenho essa coisa, assim, de imaginar também o que é os nossos sons, né? Das nossas casas, dos nossos quilombos, das nossas comunidades. Quando a gente se encontra no bar e quebra o pescoço rindo para trás, rindo pra caramba, gargalhada, sabe? Então, acho que tem isso, assim, que também move isso, né, essas imagens. E eu acho que, principalmente, assim, falando de ancestralidade, para mim tem muito a ver com a vida. E essa percepção tem sido cada vez mais... Quanto mais perto da cozinha eu estou, nesse lugar de criadora, né, não essa cozinha, né, da subalternidade, lugar de mulher na cozinha, não é sobre isso. E eu aprendi isso fazendo fartura, né? Porque no momento que eu chego para as cozinheiras com uma visão mais crítica ao lugar da mulher na cozinha, né? De tipo assim, não, nosso lugar é outros lugares, que eu compreendo o que é a cozinha. E ela é o centro mesmo das vidas. Não à toa que em momentos de grande crise, o que acontece? Fome. Né? A gente morre muito pela boca, assim, nas faltas de alimentações, né? Seja pela saúde mental, seja pelos trabalhos insanos, seja pelo transporte público ruim, seja pelo mofo da nossa casa, né? Isso tem tudo de certa forma tem a ver com essa alimentação, que tem a ver com os encontros. O que é o isolamento social, né? É você anular uma cozinha, e a cozinha é um lugar aquecido para receber as pessoas, é um lugar aquecido para pulsar uma vida, né? É um lugar ancestral, é onde se preserva a ancestralidade. Não à toa que nos terreiros de candomblé, de enfim, axé, a cozinha é um lugar fundamental. Sem cozinha não tem axé, né? Não tem vida, não tem... Então, isso... E foi muito assim, isso não parte de uma... Não sou uma pesquisadora de axé, sabe, de cozinha, de comida. Isso para mim foi muito na percepção das coisas, entende? Entrando ali no escritório da Adélia, vendo aqueles filmes, vendo a coisa, tendo que fazer uma imagem de arquivo, vendo o debré, como é que essa imagem eu não quero mais, entendeu? Não quero mais reproduzir essa imagem. Qual é o jantar brasileiro? Né? O jantar brasileiro é esse jantar aí, dessas imagens que certamente quando a gente vê o filme, né, todo mundo tem história para contar sobre esse filme. Porque lá em casa, porque a cozinha era igual, pô,
aquele azulejo do filme é igualzinho, entendeu? Né? Então, essas são as nossas casas brasileiras, essa é a nossa cozinha brasileira, essa é a nossa ancestralidade também, né? Afro-americana, né? Como como Lélia imaginou, né? Afro-americanidade, né? Acho que é, né? Afro-americanidade, né? Americanidade, né? Esse modo de transpor uma vida da África para as Américas, né? Então, é isso, é diaspórico, né? É ancestral. Então, acho que isso vem de muito tempo, e isso está dentro da gente, entende? Isso está dentro da gente. Eu acho que esse cinema também, que me acontece, ele é um modo de ativar coisas que estão em mim também, sabe? E que coisas que estão em mim que também podem estar em você e tá nas nossas vidas. Me interessa muito isso, as nossas vidas e a circularidade delas. Nossa, que coisa maravilhosa essa escuta. Muito obrigada, Yasmin, pela fala tão generosa. Carol, Vinícius e Tatiana, pelas provocações também muito importantes, interessantes, relevantes. Também aqui no chat o pessoal está emocionado. Então, eu vou tentar, no WhatsApp, né? Eu vou tentar dar uma passeada aqui pelo chat, Yasmin, só rapidinho fazer né? Porque eu tenho alguns comentários, mais do que perguntas, na verdade. A Viviane Souza, por exemplo, ela diz: o curta fartura me fez lembrar de minha família, que até hoje tira foto e coloca a comida sempre em primeiro plano. A comida é resistência, a melhor parte da casa é a cozinha. E aí, em seguida, ela diz: eu li recentemente o texto da Leda Martins sobre performance da oraliteratura, e os curtas me fizeram lembrar desse resgate da ancestralidade através da memória, do corpo, do ritual, da cerimônia, né? Um pouco do que você tem falado agora há pouco. O Alexandre diz que se identificou muito com fartura, né? Nascido e criado em Cordovil, subúrbio do Rio, e realmente cozinha sempre foi o local de encontros e afetos. Seu trabalho é emocionante. Esses são alguns dos comentários, não tem pergunta necessariamente até esse momento, mas eu acho que seria legal você ouvir, né? Como que as pessoas têm recebido, tá, o seu filme. Eu vou só pedir uma pontinha de fala, porque eu fiquei tão assim mobilizada pela tua fala. A UFSC tem a primeira disciplina de cinema negro, né? Ela está tentando, existe já desde acho que 2019. A gente já teve aqui a Jana Oliveira, quando ela veio fazer a Semana de Cinema, ela fez uma fala, já conversando, essa disciplina já existia. A Viviane Ferreira teve com a gente também, né, durante um evento do Forcine, e conversou com a turma também. Ela existe num caráter coletivo, mas ela é cinema negro, ela é dedicada a uma filmografia, e aí ela conta, exatamente porque nós não temos professores negros, isso é um problema estrutural, a gente sabe que é um problema. Então, ela existe muito num caráter coletivo de convidados, de pessoas, mas ela existe, ela tem um corpo fixo, né? E isso é muito importante. E aí eu te ouvindo falar do gesto da performance, eu também sou professora de roteiro e sofro muito com essa coisa dos beats, das fórmulas, de tudo. Para mim, Yasmin, eu vou te dar um depoimento de professora de cinema brasileiro também. Os teus filmes, eles têm um impacto muito grande, porque assim, nessas turmas que estão buscando, né, fazer um cinema diferente desse da fórmula. Então, quando você fala do gesto, da performance, de outras formas de narrar que são possíveis, é isso que eu quero te dizer. Então, quando você falou no começo, Cabela foi muito visto nas universidades, foi, né, exibido em parede, não sei o quê, mas dentro das escolas, como é que é a tua conversa com essa, por exemplo, está sendo, né? Eu tenho alunos que estão convidados, estão assistindo aqui. Como falar para essa juventude? Você que disse que falou que começou a fazer com muito, né, muito jovem, a gente sabe disso, mas já na contramão de que imagens são possíveis agora, ou que imagens eu não quero mais, né? Que estruturas eu não quero mais. E como conversar com essa geração? Eu queria, se você pudesse só dar uma palhinha nesse sentido, e eu fico muito grata. Desde já. Eu que agradeço, professora. Olha, assim, eu vou muito em escola, em tudo que espaço de educação, eu acho que é um lugar que eu não faço muita live, assim, mas eu vou muito, assim, as minhas agendas, assim, esse ano eu já tive na escola de BH, fiz também uma outra coisa em BH, numa outra escola, que eu não estou lembrada agora. Recentemente eu falei no Criar também, para uma juventude tipo do audiovisual também, que está com várias outras coisas.
Então, escola é um lugar que eu me faço muito presente, principalmente escolas que não necessariamente estão dentro da universidade, mas escolas de audiovisual, assim, eu gosto muito desse diálogo. Então, principalmente porque eu acho que cria uma proximidade, porque ou a gente tem uma diferença de idade muito pouca, então acho que isso também é estimulante, assim, e ali eu também tenho uma troca, assim, sobre o trabalho, sobre referência, muito legal, assim, mas também vou bastante à universidade, participo de coisas e tudo mais. Bom, sobre quais são as imagens possíveis, né, e o que não é mais possível. Eu acho que essa é uma pergunta que, se eu pudesse, de certa maneira, assim, resumir a pauta da diversidade hoje e do que se escala, né? Como que a gente tem se escalado, como tem sido a nossa escalação para o mercado, né? Enquanto diretores, roteiristas negros e tal, a gente é quase que um profissional que precisa blindar as imagens que podem dar merda. Entendeu? A gente é quase um centro de aquele gabinete da crise, sabe? Quando, na verdade, esse é uma resposta de quem faz audiovisual, não é? Não é apenas um corpo que pode responder isso, não é? Claro que tem 1000 discussões sobre o lugar de fala, sobre, né, enfim, que a gente precisa não esvaziar esse debate, porque ele é muito importante, porque ele possibilita, inclusive, filmes como Fartura. Você está entendendo? Que não tem a ver com, não pode mais, branco não pode cantar samba, não é isso, não é sobre isso, saca? É assim, existe um íntimo, entende? Que precisa ser dito por X grupo. Porque se X grupo não falar sobre isso, não vai existir esse filme. Entende? Acho que é importante a gente pensar o lugar de fala, todas essas discussões dentro desse espaço. Para mim, isso não é uma regra, né? Não é uma regra porque a gente tem trabalhos, enfim, que falam sobre ditadura militar, sobre tortura, sobre estupro, sobre problemas que a gente... feminicídio, sobre genocídio. Esses filmes são urgentes também, né? São temas importantes que a gente toca nesse assunto. Não é porque eu escolhi falar de vida que eu acho que o que não fala de vida não é relevante, né? Mas eu acho que é preciso ter uma honestidade, né? Para falar desses temas, né? Para não publicizar a dor do outro, né? Usar essa máxima potência, né? Esses dias eu vi uma série, no primeiro episódio, uma série conhecida aí, que está rodando, recente, que no primeiro episódio você vê um cara branco dando um tapa na cara de uma mulher negra, né? E assim, explorando todos os ângulos desse soco na cara, sabe? Que é uma imagem, por exemplo, que eu parei de ver. É o meu limite, enquanto espectadora também. Porque eu não sou só uma diretora, né? Eu também consumo coisas, eu gosto de ver coisa, entende? Então, já não... Essa imagem, para mim, tá? Yasmin, né? Não estou falando que, né, como que as pessoas têm pensado, mas é um tipo de coisa que vai num cerne que eu pergunto assim, esse tapa, como roteirista aqui, né? O que está no roteiro tem que fazer sentido para a história. Não pode, né? A gente não pode colocar coisas que fujam do beat, fujam do meu objetivo da história. Então, se esse tapa ele não tem nenhuma função narrativa, apenas uma função estética, nem estética, né? É uma função publicitária, eu diria, né? No sentido de vender um movimento, no sentido de vender uma ação, no sentido de espetacularizar aquilo, né? Tornar aquilo um espetáculo, tornar aquilo, caraca, ação, sabe? Uma coisa de ação atraente, né? E aí usar da dor. Isso, para mim, não dá,
entendeu? E aí isso segue para outras coisas, para a morte, para você ver o corpo negro no chão, para você botar uma novela que a maioria dos personagens que de alguma forma tiveram uma relevância, que não foram os negros sofridos, morreram no final. Enquanto criadora, isso são imagens que não são mais possíveis para mim. E eu vejo, assim, na crítica, os comentários, que também não é possível para muitas pessoas. A gente quer ver outras coisas, entendeu? E, de novo, eu acho que há muitas formas de você narrar, né? Imagina, o nosso trabalho é pensar as imagens, né? E o que elas podem provocar, ainda que elas não sejam literais, né? A gente não precisa narrar nem nada de forma literal, né? A gente pode narrar um estupro, uma história de feminicídio de muitas formas, né? Inclusive pelas marcas, inclusive pelas pessoas, né, que ficaram, inclusive, né, pelas mães, inclusive pelas vidas, né, também. Então, acho que respondendo, né, diretamente, eu acho que as imagens que não podem mais existir, elas precisam ser pensadas, e eu acho que são pensadas por todos nós, né? Eu acho que a gente precisa, urgente, da academia, na indústria, parar de achar que pessoas negras vão resolver tudo. Vocês têm que ouvir Gil. Ok, não seja nosso herói, resolva tudo. Não vai rolar, entendeu? Pelo menos para mim, não tenho interesse em botar a capa de heroína nas costas e resolver todos os problemas, sabe? Dizer o que. Pelo contrário, eu quero fazer outras coisas, né? Eu quero fazer outras coisas, assim, eu não quero ficar no gabinete da crise, entendeu? Administrando isso. Então, eu acho muito importante que essas discussões estejam presentes, né? E que também, ainda que não em matérias específicas, né? Não assim, na matéria de cinema negro vamos falar de cinema negro, mas que a gente, né? Sei lá, cinema brasileiro, por que não ter uma bibliografia inteira, falar do cinema brasileiro a partir de uma filmografia de diretores e criadores negros? Por que não? Não é cinema? A gente não tem tempo suficiente para falar de 10, 20 anos desse cinema? Entende? Então, acho que são, né? Claro que eu não sou professora, não entendo exatamente quais são, né? Não estou dentro de uma universidade, de uma instituição, entendo que há algumas burocracias também, né? Algumas coisas que você precisa cumprir. Mas eu acho que também a gente, nesse mundo que a gente está, é preciso um pouco de coragem, né? Para que a gente faça esse tipo de diálogo também dentro do que a gente se propõe a ensinar, do que a gente se propõe a colocar adiante, sabe? E aí cabe também essas discussões, né? Como é que fulano pôde representar isso, né? Eu acho que para mim um exercício é sempre esse, assim, né? Quando eu estou diante, por exemplo, de um problema como esse, né? De, isso pode dar um problema, né? Como é que eu posso... Então, eu sempre vou para esses lugares também, sabe? De ver outras coisas, ver como que as outras pessoas fizeram isso. Eu acho que a gente tem que ter... E todo mundo está passível, né? Todo mundo pode errar nesse lugar, né? Também não acho que você não pode... Eu não posso ser... eu, enquanto uma mulher negra, não sei o quê, não posso reproduzir violências também. Posso. E é por isso que eu acho que, para mim, assim, o que eu faço é muito sério, né, nesse sentido. E eu sempre tento tomar muito cuidado, mas também o cuidado de não ser, né, esse escudo, né, também. Então, entender que é uma reflexão coletiva. Total, Yasmin, muito obrigada. Nossa, sim. Sim para tudo, né? E obrigada mais uma vez pela generosidade. A gente está se aproximando do final, então eu queria desde já agradecer a Carol Mendes, que esteve com a gente. Muito obrigada, Carol. Mas assim, você pode fazer, né? A gente faz uma rodada final, eu só vou, né, já finalizar. Eu não te conhecia, nem você, nem o Vinícius, nem mesmo a Yasmin, de conversar. Mas fico muito contente de ter estado com vocês nessa sessão tão linda. Tatiana Carvalho, né, porque eu tenho uma profunda admiração, né, um respeito intelectual muito grande, uma relação afetiva. Muito obrigada, Tati, por ter estado aqui com a gente.
né? Muita saudade de você também, e muito bom conhecer vocês. Então, eu vou dar aqueles minutinhos para vocês fazerem uma rodada final, se quiserem comentar alguma coisa, né? E desde já muito agradecida em nome do REMA. Queria agradecer a Lívia e o Rafa do Cine Debate UF, que estão sempre companheiros com a gente aqui, e as instituições vinculadas ao REMA, a Federal do Espírito Santo, a Federal do Rio de Janeiro, a Federal Fluminense, a Unisul e a Federal de Santa Catarina. Se eu acho que eu representei todo mundo aqui. Então, por favor, fiquem à vontade para fazer a rodada final e a gente se despede em seguida. Aí pode ser na mesma ordem, Carol, Tati, Vinícius, para não... Mais uma vez eu agradeço o convite, agradeço a generosidade da partilha. Eu acho que, mesmo estando nesse momento ainda de pandemia, a gente conseguir resistir nesses lugares, mesmo que virtualmente, é muito importante para o nosso fortalecimento e para o nosso entendimento, nosso crescimento, para tentar sobreviver a isso de maneira mais saudável possível e tentando produzir apesar das dificuldades. E eu agradeço muito, Yasmin, pela sua partilha, assim, por ter sido tão generosa com as palavras e com os seus entendimentos e atravessamentos, porque eu acho que é isso, assim, eu acho que esse é o propósito. Para além de produzir, quando a gente tem a oportunidade de falar sobre os nossos processos, a gente acaba revisitando aquelas obras e entendendo, assim, aonde elas estão chegando, para quem elas estão chegando. Então, é isso, gente. Eu agradeço muito, Tati. Uma honra te conhecer, Vinícius, o pessoal todo, Lívia, Alessandra, o Rafa que está aí auxiliando. Agradeço muito pela oportunidade de trocar essas vivências com vocês. Obrigada. Obrigada, Carol. Seguindo a ordem aqui, né? Ô, gente, eu que agradeço muitíssimo poder estar aqui. Ouvir mais uma vez Yasmin, que eu adoro te ouvir, querida. Sempre aprendo, acho maravilhoso. E super importante, assim, essa sua palavra circular, assim. Então, agradeço também por todo mundo estar aqui promovendo esse momento, né? E pensando nesse... assim, esse peso todo, né? Como é que é? Uma sensação de esgotamento. Como é que a Grace fala do República? Uma sensação de esgotamento desde que existe a palavra Brasil, né? Pensando na ideia de progresso que está na bandeira nacional, progresso para quem, né? E o que significou a ideia de progresso para nós, né? E agora está evidenciando para todo mundo o colapso desse mundo proposto enquanto um mundo de progresso. E ver seus filmes, te ouvir, Yasmin, mostram pra gente as fissuras que precisam se abrir mais desse mundo, né? Então é maravilhoso, assim, fico super grata, que acaba dando um gás, assim, também, quando... Mas é aquilo também, né? A gente ouve as mais velhas, né? Ela tá lá na Beatriz Nascimento, o quilombo é uma possibilidade nos dias da destruição, né? E cada um é o quilombo, né? Segundo o que ela nos coloca. E eu acho isso maravilhoso e te ouvir só reforça isso, assim, em mim. Obrigadíssima. Obrigada, Tati, por tudo sempre. Quero agradecer também a todas pela troca, pela partilha. O que fica é o desejo de que a gente continue criando as nossas imagens em nossos termos, que a gente consiga produzir a nossa própria cura, que a gente se cure, que a gente se regenere e que a gente consiga repensar essa ficção da humanidade, da democracia racial que está aí tomando conta. Fico muito feliz e inundado mesmo, como eu disse na minha fala,
o preenchimento que os filmes causaram em mim são como mertiolate, assim, para o meu espírito, para a alma, né? Então, que a gente continue, né, consumindo esses remédios, né? Porque fortes, curados e saudáveis, a gente eterniza no nosso corpo e se marca no tempo, né? Axé. Bom, gente, muito obrigada. E aí, por fim, gostaria de agradecer a Yasmin também pela permissão para a gente exibir os filmes aqui no YouTube para todo mundo, né, poder apreciar antes da conversa. Então, muito obrigada, gente. Boa noite a todo mundo que estava nos assistindo pelo YouTube. E é isso. Na próxima sessão a gente avisa. Obrigada e boa noite. Boa noite. Boa Fiquem noite, bem. gente. Beijo. Tchau. Fiquem